Fala pessoal, o professor Gabriel aqui na área. Hoje nós vamos resolver a questão 172 da provinha do Enem 2023, lá do Caderno Cinza, a questão do pescador. Essa questão, ela pode aparentar um pouco mais de trabalho, e ela realmente dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue resolvê-la tranquilamente, tá? A gente vai pegar o comando, pegar todas as informações, embora o texto ele pareça ser um blocão de concreto, mas vai ter muita informação e informação necessária para a gente resolvê-la, tá? Então, bora lá, deixar de brincadeira e vamos nos debruçar com essa questão. Primeira coisinha de sempre, vamos pegar o comando. O que é que ela quer saber? A quantidade mínima de ajudantes que esse pescador precisa contratar para conseguir o lucro diário pretendido. Ou seja, ele quer saber a quantidade de ajudantes. Certo. Mas para saber a quantidade de ajudantes, tem que bater a meta, né? Batendo a meta, a gente sabe. E como é que é essa meta? Não é aquela que a gente precisa dobrar a meta no final, não, tá? Vamos prestar atenção direitinho. Daí a gente vai precisar recorrer ao enunciado. Vamos procurar no enunciado todas as informações importantes. Bom, ele diz que o pescador tem um custo fixo diário de 900. Já temos uma informação. Antes de mais nada, né? Ele disse que a meta era o lucro diário. Isso aqui é importante, ó. Se é um lucro diário, então a gente tem o quê? Ó, o lucro, lógico, o lucro ele pode ser escrito como uma função. Mas o lucro basicamente é a receita, ou seja, todo o valor que entra menos todo o valor que sai, que é o custo, certo? Isso daqui é o básico para a gente saber sobre lucro. Então o lucro nada mais é do que eu posso escrever aqui, ó, para ficar mais fácil de se compreender, que o lucro é a receita menos a despesa ou menos os custos, tá? Então, a gente vai primeiro saber o que é os custos, o que é a receita, para depois calcular o lucro. De custos, o que é que a gente já tem aqui? Ó? Ele disse que é 900 conto diário, ou seja, a gente já tem R$ 900 aqui de custo. O que mais? Cadê? Sim, com combustível, isca, manutenção do seu barco e outras pequenas despesas. Ele vende cada quilograma de peixe por R$ 5. Já temos aqui a nossa receita. Cada quilograma, ou seja, 1 quilo de peixe, vai nos dar R$ 5. Isso daqui é a receita, tá? Se a gente fosse transformar, seria a receita. R de X seria 5 vezes o quilo, tá? Esse X eu estou deixando aqui só por regra da escrita mesmo. A gente ainda não determinou quem seria o X, mas eu vou dizer que o X vai ser o número de ajudantes. Só que eu preciso saber como é, quantos quilos de peixe cada um pega, né? A gente ainda está precisando de informação. Então, bora lá. Sua meta é obter um lucro mínimo de 800. Achamos aqui a meta. Vou até anotar. 800 conto. Vamos voltar para o enunciado. Tem muita informação. Sozinho ele consegue, ao final de um dia de trabalho, pescar 180 quilos de peixe. Isso é importante. Mas o que é suficiente apenas para cobrir o custo fixo diário? Se a gente multiplicar 5 vezes 180 dá 900. Ou seja, ele pagou tudo, mas não ficou com R$ 1 no bolso. Nem o dia todo pescar direito, né? Então ele sabe que vai precisar de mais gente. Bom, portanto, precisa contratar ajudantes. Eita, o que eu acabei de dizer, é isso mesmo. Pagando para cada um 250 por dia de trabalho. Temos mais uma coisa no nosso custo. Além dos R$ 900, vai ser 250 por ajudante. Lembra que eu botei X aqui o número de ajudantes? Tá aqui, ó, 250x. Além desse valor, voltando para o enunciado, além desse valor, 4% da receita obtida, 4% da receita pela venda de peixe é repartida igualmente entre os ajudantes. Então, no custo, a gente ainda vai ter 4%, 4 sobre 100, da receita. Deixa eu só fazer um traço aqui para separar e não misturar.
Cadê? Entre os ajudantes. Considerando o tamanho do seu barco, ele pode contratar até 5 ajudantes. Tá menos mal, né? Então a gente precisa fazer as continhas e descobrir de 1 até 5. Ele sabe que com um ajudante a pesca diária é de 300 quilos. Rapaz, quanta informação! Então vamos lá. A pesca. Vamos tratar da pesca. Ele sozinho dá 180, mas com um ajudante, seja 300 quilos. Tá, basicamente, foi 180 que ele pescou, mais 120. Certo. A partir do segundo, A partir do segundo ajudante contratado, aumenta-se em 100 quilos a quantidade de peixe pescada por ajudante em um dia de trabalho. Aumenta-se em 100 quilos a quantidade de peixe pescado. Tá, a partir do segundo. Então a gente está dizendo o quê? No segundo vai ser os 300 mais 100. Se fosse o terceiro, ia ficar 300 mais 200, né? Que é a partir do segundo, ou seja, 2 vezes 100, 200. E assim vai. Bom, isso daqui a gente já tem uma regrinha. Se eu tenho X ajudantes, eu vou ter os 180, certo? Mais 120 do primeiro, mais 100 a partir do segundo. Ou seja, eu vou botar aqui ó, 100x, porque vai ficar vezes a quantidade de ajudantes. O problema é que se eu coloco 1, ia ficar uma vez 100, aqui ia dar 300, não, ia dar 400. Então, eu preciso tirar 100. Deixa eu ver se agora minha equação ficou certa. Porque se fosse 2 ajudantes, ia ficar 2 vezes 100, 200, menos 100 dá 100. 300 mais 100, 400. Confere. 3 ajudantes, mesma coisinha. E um ajudante. Um ajudante aqui ia ficar 100, menos 100 dá 0 e os 120. Perfeito. Então, a gente pode só simplificar essa expressão. Olha, 120 menos 100 vai dar 20. Esse 20 com 180 dá 200. Então, a pesca vai ser de acordo com os ajudantes, vai ser 200 mais 100x. Isso é a partir de um pescador, tá? Então, a gente já tem a quantidade de pesca. Como é que é a expressão da pesca? Como a gente já tem a da receita aqui, ó, que é 5 vezes a quantidade de quilos, né? Ou seja, da pesca, a nossa receita vai ficar 5 vezes 200 mais 100x. Ou seja, deixa eu só jogar para cá. Pegar o vermelho. A nossa receita, a receita dele, ou seja, quanto ele vai receber, que depende da quantidade de ajudantes, vai ser 5 vezes 200, vai dar 5 vezes 100x, dá 500x mais 1000. Seja, isso daqui é o valor que ele recebe, que vai depender basicamente de quantos ajudantes ele tem. Lembrando, essa quantidade de ajudantes vai valer de 1 até 5, tá? Bom, e o custo? O custo que ele tem, que também é de acordo com os ajudantes, é os 900 fixos mais 250x mais 4% da receita. 4 sobre 100 da receita. Ou seja, 4% disso aqui. Bom, como o lucro é a receita menos o custo, a gente já pode fazer essa continha e determinar essa expressão do lucro. Ou então, o que a gente pode fazer é substituir. Se a gente substituir por 3, x por 3, a gente pode fazer as continhas e ver se a diferença vai dar 900. Mas eu sou cismado com isso de substituir, porque nem sempre a gente tem questões fechadas, né, nas provas. No Enem é sempre questão fechada, sempre objetivo. Mas caso você esteja estudando para responder uma questão, seja lá do ITA, porque uma questão mais trabalhosa dessa assim, não duvido não. Mas seja da PUC ou qualquer outro concurso que utilize questões objetivas,
utilizar as informações que a gente tem aqui não vai ser de tanta ajuda, né? Então, bora fazer o quê? Vamos montar essa equaçãozinha, vamos montar essa relação do lucro, ou seja, o lucro que ele vai obter é a receita, ou seja, 500x mais 1.000, menos o custo, ou seja, menos isso aqui tudo, ou seja, menos 900, menos 250x, menos 4 sobre 100, que multiplica o quê? A receita novamente. Então, 500x mais 1.000. Certo? Ó, eu já vou utilizar um macetezinho aqui que eu tenho, que é 100 vezes 5, x no caso, mais 100 vezes 10. 1.000 é 100 vezes 10 e 500 é 100 vezes 5x. 500x no caso, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso cortar esse 100 com esse 100 daqui. Só para multiplicar já com o menos 4. Ou seja, eu vou ter aqui 500x mais 1.000 menos 900. Bora resolver logo isso, né? Mais 100. Aí aqui vai ficar menos 250x. E aqui vai ficar menos 4 vezes 5x vai dar menos 20x. Menos 4 vezes 10 vai dar menos 40. Organizando mais uma vez, 500x menos 250x. Calma, tem 20x ali ainda, né? 500x menos 250x vai dar 250x. Menos 20x, 230. Então, 230x mais 100 menos 40 vai dar mais 60. Ótimo, já temos aqui a nossa funçãozinha lucro, né? O lucro com respeito à quantidade de ajudantes. Como eu quero que isso aqui seja igual, ele quer que seja pelo menos 800, né? Pelo menos. Eu sei que se eu aumentar aqui a quantidade de ajudantes, se eu jogar isso aqui e for aumentando disparadamente, esse valor vai ser muito maior do que 800, né? Então, quanto maior o valor x, maior o número. Então, eu vou igualar isso aqui a 800, porque eu já sei o limiar. Pá, bati com 800, é só pegar o próximo maior. Então, bora lá. Mais 60 vai passar para lá, menos 60. Então, eu vou ter que 230x é igual a 800 menos 60, 740. Bom, isolando minha variável, eu sei que a quantidade de ajudantes vai ser 740 dividido por 230. Posso cortar esses zeros, eu tenho 74 sobre 23. Bom, eu preciso dividir 74 por 23. 23 é um número primo. Vixe Maria. E 74 é divisível por 2, então ele não vai ser, acho que ele não vai ser divisível por 23 não, viu? 74 é divisível por 2 e por que tanto? É 57. 57, não. É 37. 37 é primo. Xiii. Mas olha, 74 dividido por 23 vai dar o quê? Se eu multiplico 23 por 3, vai dar 69. Então, vai ser 3. 74 menos 69 vai sobrar um pedacinho. Então, vai ser 3, alguma coisa aqui. Ó. Então, dá 3, um número quebrado. É um número quebrado entre 3 e 4. Como eu quero que seja maior do que 800, maior ou igual, é só eu pegar o próximo número, ou seja, 4. Então, daí a gente tem que é a alternativa D. Com 4 ajudantes, a gente já consegue um lucro maior do que 800. Não vai ser 800 exato, não, vai ser maior. Vai ser melhor até para o pescador, né? Que ele queria pelo menos 800, a gente vai conseguir maior. Mas, em resumo, essa questão ela é um pouco mais trabalhosa. Tem muita informação. E montar as funções, seja ela a função do lucro, que é a receita menos o custo, porque daí a gente tem que montar a nossa funçãozinha, a nossa relaçãozinha do custo com respeito à quantidade de ajudantes e a da receita, para poder a gente igualar o lucro pretendido, né? Que é os 800, que foi o que aconteceu aqui, depois de todas as transformações, e determinar o valor isolando a variável. Mas é necessário a gente fazer toda essa modelagem com respeito ao custo, tá vendo? A gente teve que montar
usando todas as informações, o custo fixo, o custo por ajudante, depois a parte repartida, quanto a parte da receita, que a gente precisava saber por quanto vendia cada quilo, só que quantos quilos eram pescados. E essa pesca tinha toda essa problemática para poder a gente montar. Mas a gente consegue fazer isso, essa é uma questão um pouco mais trabalhosa. Professor, se eu não quisesse fazer todo esse trabalho, o que é que eu faria? Bom, você ia fazer parte desse trabalho, grande parte, 80%. Porque você deveria ter pego, iria pegar até essa partezinha aqui ó, das equações da receita e do custo, para você poder calcular fazendo a substituição. Mas lembrando, né? Essas substituições, substituir por 3, por 4, por 1, por 2, só iria valer. Por quê? Porque a gente já tem as informações aqui necessárias. No caso, ó, por 1 e por 2 a gente já podia descartar, né? Porque a gente já viu que com 1 ia dar 180, que era ele. Não, perdão, com 1 ia dar 300. Só que 300 vezes 5 ia dar 1.500. E de gasto ele ia ter o quê? Só aqui ele ia ter 900 mais 250, 1.150. Ia sobrar 400? 400 não, 350. Sem contar a porcentagem que ele ia tirar, né? Então só iria a gente precisar fazer a conta aqui, ó, para 3, 4 ou 5. Como é bom a gente pegar no meio do caminho, a gente faria logo o teste para 4. Por sorte, quando a gente fizesse o teste para 4, a gente ia acertar. Mas mesmo assim, para tirar a dúvida, ia precisar fazer o teste para 3. Por isso que eu não gosto muito de pegar e sair fazendo os testes. São poucas questões que eu faço por esse caminho. É melhor a gente ir descobrindo, utilizando as manipulações, utilizando toda a modelagem que a gente tem, tá? Bom, é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu posso explicar para vocês, seja com o vídeo ou até mesmo respondendo no comentário de vocês, tá? Mas é isso. Tenham bons estudos e até a próxima. Valeu!